Vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do podcast. Parte 2, galera. Vamos estar falando aí sobre línguas estranhas, se é evidência do Espírito Santo, né? Se é evidência. E o pau tá torando. Bora. Sejam bem-vindos. E aqui, roda a vinheta aí, editor. Bora, vem cá. Vamos continuar aqui o nosso assunto. Paramos lá atrás. Então, deixa eu explicar então o que estava acontecendo na igreja de Corinto no capítulo 14. Bagunça! Sim. Por bagunça, nós estamos dizendo que Paulo está trazendo ordenanças para o culto. Agora, quando ele começa a dizer assim, olha, quando alguém for falar em línguas estranhas, tem um intérprete. Por que ele está falando isso, Luiz? Luiz, é simples. Ele está identificando que as pessoas estão falando coisas que estavam inacessível. Sim. Vamos dizer assim, essa seja a palavra. Inacessível às pessoas. Por que estava inacessível? Pessoas começavam a falar em línguas estranhas aqui, outro ali. Espera aí. Qual é a comprovação? Alguém tem que interpretar. Alguma coisa estava de errado. É por isso que ele está falando da interpretação. Tem um estudo que eu te mandei aí, se você abrir ele, você vai ver lá os dons que tem dentro da igreja, que estava sendo executado errado, de forma errada, tanto que ele bota ordem e decência. Capítulo 14, versículo 40, ele está dizendo assim, portanto, façam tudo com ordem e decência. Ele está falando sobre a ordem no culto. Isso. Sim. Agora, olha só para você ver. Quando a gente lê lá assim, ó, no capítulo 14, versículo 27, se algum de vocês falam em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Ou seja, eu estou falando na igreja, não é uma profecia. Ele não está citando aqui diretamente a profecia. Ele está falando, se alguém fala línguas estranhas, 2 ou 3, e que alguém interprete. Ou seja, eu não posso chegar lá e mandar um xalalalala das quantas sem ninguém entender. Até porque, tudo bem, isso... Usando o contexto de Paulo, na teologia paulina, ele vai dizer que isso aí, para os incrédulos, ajuda. E a profecia para quem já é cristão, para quem já segue a Cristo. Só que ele usa isso como o quê? Evidência do Espírito Santo e para a salvação. Falar em línguas estranhas vai evidenciar que o Espírito Santo está na pessoa? Sim, é uma das partes. Só que tem que não é a principal. Não é a principal. A gente concorda o nisso. problema é que as pessoas elas querem usar aquilo como principal evidência do Espírito Santo. Até mesmo para revelação. Gente, ok. Vamos voltar até mesmo nos dons espirituais. Tem dom de revelação? Tem. Eu não estou falando que não tenha. O problema é aquela pessoa que quer ir atrás daquela pessoa porque ela fala em línguas estranhas e porque ela fala revelação. Porque ela dá revelação. Cara, isso é errado. Isso é errado. É aquilo que eu falei com você. O próprio Espírito Santo, ele já te revelou antes. Ele já te mostrou antes. Você tem um relacionamento. Cara, é nítido isso. É nítido isso. O Espírito Santo, ele já te mostrou. Ele já te falou, olha, Elias, não é pra você andar por ali. Só que muitas vezes você temor com ele e vai pelo outro lado que ele falou pra você não ir. Aí depois você quebrar a cara, você vai falar assim, nossa Deus, mas você nem me avisou. Deixou eu me ferrar todo. Não, mas ele já te avisou. E aí muitas vezes você não está escutando o que ele está falando com você. Ele vai usar uma pessoa para poder falar da mesma forma que ele usou a mula para poder falar com o ser humano. Sim. Entende? O problema está em nós. Esse é o problema. O problema está em nós. E agora quando ele fala aqui sobre a ordem e decência, eu acho que muitas das vezes ele estava falando justamente por isso. Por causa da ordem no culto. Para não ficar bagunçado o culto. Porque muitas vezes você já viu um culto pentecostal? Eu cresci na igreja pentecostal. Você cresceu na igreja pentecostal? Eu nasci na igreja pentecostal. Meu Meu pai Deus passou do da céu. igreja pentecostal. Você foi salvo? Graças a Deus. A salvação sim, a salvação. Então o que acontece? O problema é a bagunça que estava tendo e estava acontecendo. E isso acontece muito hoje na igreja brasileira. Muito isso.
Eu não tô falando que não tem e que não deve haver. Tem que haver e o Espírito tem que mostrar os dons dele mesmo e revelar os dons dele e fazer as coisas dos dons. O problema é a bagunça toda que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Então eu acho que ele bateu muito nisso justamente por causa disso. Mas, eu te falo, eu falo em língua estranha, então não adianta falar isso não vai adiantar nada. Tá, hein? Qualquer dia eu vou querer interpretar isso aí. Vai lá, eu levo qual dicionário? Continua essa tese aí, vamos lá. Tá, então, para os reformados, calvinistas, línguas estranhas ficou lá atrás, alguns vão ter dons de curas, revelação ficou lá atrás, essa questão da profecia também ficou lá atrás, para os neocalvinistas não. Mas aí você fala assim, a manifestação do dom na casa de Cornélio, Elias, Atos capítulo 10, versículo 47, abre aí para nós. 10 de Atos, capítulo 47. 10 de Atos. Eu vou abrir no 11 aqui para ajudar. Olha só para você ver. Achou aí? Não, mas aqui, você tem que voltar. Peraí. Ah, tá, achei aqui. Atos quanto? 10, 47. Depois eu vou ler o 11, 15 e 17. 10, 47? Isso, leia para nós. Vamos lá. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também recebem como nós o Espírito Santo? Continuar? Você está lendo 10:47 de Atos? Não, 10:47 mesmo. 10:47? Isso. Não, é porque na minha Bíblia está assim, ó. Essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Totalmente diferente. Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas no nome de Jesus Cristo e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Todos foram batizados na casa de Cornélio. Agora olha o 11, 15 ao 17. Isso, aqui ó. E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer, louvaram a Deus dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Sim. Quando estamos falando do dom de línguas estranhas, a manifestação do dom na casa de Cornélio foi igual dos 12 apóstolos do Pentecoste. Só que a diferença é que todos entenderam e perguntaram por que os não-judeus... Lembra do batismo de Moisés lá? Tá. A figurativa lá que você falou. Figurativa. Sim. Porque os não-judeus, no 11:47, eles nem tinham sido batizados na água ainda, já estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Você viu ali? O que proíbe eles de batizar na água era Pedro explicando o tempo todo para os judeus o porquê das manifestações do dom do Espírito. Só que naquela mesma manifestação, Pedro está falando o que aconteceu com a gente no dia de Pentecoste, a qual nós entendemos, e cada um que pode estar aqui entender, cada um fala em sua língua. Só que eu estou entendendo um grego, vamos usar o exemplo de hoje, estou entendendo um inglês, um espanhol aqui. Era isso, entender o que o Espírito Santo estava falando sobre cada um em sua língua, manifestação. Agora, nós usamos aqui hoje o seguinte... Não, mas para aí, agora vamos aqui de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá em 1 Coríntios 14. Sim. Olha só o que Paulo fala aqui. Segui a caridade e procurai com zelo os... 14:1. Ah, tá. E vamos lá de novo. Peraí. Vamos lá. Segui a caridade e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Sim. Porque ninguém o entende. E o Espírito, e em Espírito fala mistérios. Então, se nós estamos falando, você está falando aí agora, que falavam em outras línguas, era espanhol, inglês. Não, aqui nós estamos falando aqui, ó. O próprio Paulo está falando. Que quando falavam línguas de mistério. Não é uma língua que qualquer outro vai chegar aqui e vai falar. Mas aí que tá. Eu não entendo japonês. O Espírito Santo me enche. Não, mas ele não ia falar. Senão ele ia falar assim, não, vamos falar só outras línguas aqui do mundo, no mundo natural. E quando ele tá falando aqui, ele não tá falando do mundo natural. Olha só, continuando. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando ele tá falando aqui da língua, que quando a pessoa fala e edifica a si mesmo, cara, que edificação que eu vou ter falando inglês, falando espanhol? Que a pessoa que vai falar, aí a pessoa... Tá. Você não aprendeu a falar língua... Você sabe falar cirílico? Se for uma pessoa que fala várias línguas, ele vai estar edificando a si mesmo, falando um espanhol... Aqui, você fala cilírico? Fala o quê? Cilírico. O que é isso? Cilírico, uma língua. Você fala Não, cilírico? nunca ouvi falar nada. Não fala. Ah. Agora imagina, eu sou tomado pelo dom, pelo Espírito Santo, eu começo a falar aqui. Aí você não está entendendo nada. Para você, eu estou falando em línguas estranhas. Aí, de repente, o dom de interpretação que a gente leu versículos depois, você começa a entender. O Elias está falando isso e aquilo. Alguém escuta isso pela internet e fala assim, mas isso aí é cirílico. Elias não está falando em línguas estranhas. Aí, de repente, você fala assim, mas eu entendi o que o Elias estava falando. Alguém fala assim, mas o que o Elias estava falando? Aí você fala, ele está falando isso, está falando que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Ele é santo e que Jesus vai voltar. Aí alguém fala, mas é isso mesmo, mas ele falou em cirílico. Ou seja, a interpretação aconteceu por sua parte. O Espírito, o dom de interpretação que estava em você, se manifestou. Agora, se eu falar que Uri canta laba, xandaraba, canta labacaia, alguém vai ter que me explicar o que é o xandaracandalamba, xandaramba, raia. Ah, não, mas é só para minha edificação. Aí, o que Paulo está querendo dizer? Alguém tem que interpretar isso aí que ele está falando. Não, mas quando ele está falando aqui, de novo, olha aqui quando ele fala aqui no 14, vamos lá de novo no 14. Tá, mas é para manifestação que todos Não, igreja. não, quando ele Sim. fala, não, presta vem cá. 14 aqui, ó. Porque o que fala em línguas estranhas não fala para homens, senão a Deus. Tá, meu filho, porque tá. ninguém Ele falou pra entende Deus. isso, porque ele tá falando para Deus. Então quando ele tá falando para ninguém, a não ser quando você tá profetizando. Profetizar é diferente de línguas estranhas. Se eu estiver profetizando, olha aqui, não, de novo, vamos continuar aqui, ó. Quando ele fala lá, ó, o que fala em línguas estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais em línguas, mas muito mais profetizais. 12:10. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba. É isso que eu tô te falando. Aqui ele tá falando quando é pra a igreja. Tá. 12:10, vamos lá no 12:10 aí, ó. Na onde? Capítulo 12:10, 12:10 aí. Coríntios? Isso, 12:10. Peraí. Isso. Vai lá. Vamos lá? Peraí. 12:10. Vai lá. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas... 12:10? 12:10. Não tem nada a ver com Capítulo 12, Capítulo 12, versículos 10. Então, aqui pra mim tá assim, é a outra operação de milagres, a outra profecia de dons de profecia e a outros dons de discernir Espírito Santo. E variedade de línguas. Entendeu aí, não? Sim, isso que eu tô te falando. Existem dons pra cada coisa. E da mesma forma, o Espírito ele manifesta da mesma forma pra todos. Tem que interpretar o que os outros estão falando, filho. Ok, quando Eu você tô falando tá... pra Deus. Quando você aí eu tô tá... falando aqui em línguas aqui. Quando você aqui, tá alguém tem que profetizando pra igreja. Não. Ah, então tá. Aqui, eu não tô profetizando. Sim. Estamos em 5 dentro da igreja. De repente eu... Aí você olha pra mim assim... Quando ele fala, principalmente quando ele não fala tô que profetizando, não é tô pra falando... mim, quando ele, o próprio Paulo fala, quando não é pra mim gritar, ele não tá falando pra você gritar pra igreja. Ele tá falando Não, mas quando você você tá for falando. orar, é pra você orar pra você e pra Deus. E ele acabou de falar na própria Bíblia. Eu não preciso chegar na igreja e ficar falando línguas estranhas pra todo mundo escutar. Então por que vocês Eu falo pentecostais línguas fazem estranhas no isso? meu carro.
E aí? Então, é pra mim, pra Deus, eu não preciso mostrar pra ninguém que eu tô Não, beleza, falando. mas aí eu preciso entender, já que se torna uma oração. Mesmo sendo oração, mesmo que seja uma oração para edificar a si mesmo, naquele momento você precisa identificar. O que você está falando para Deus naquele momento? É estranho aos ouvidos, mas é o dom de interpretação. Então você se interpreta naquilo ali. Não. Sim. Hoje não, porque a nossa mentalidade humana, ela não para. Ela não fecha aqui. Eu sabe qual é o problema? É porque a maioria das pessoas faz isso. Ela começa a falar em línguas estranhas e começa a pular. Aí ela fecha o olho e começa a rodopiar. Aí parece que o espírito tomou o corpo dela e ela começou a sair ela saiu do corpo dela, o espírito apossou dela dentro dela. Sim. E tá fazendo ela rodopiar, pular. E ela pula até no segundo andar se deixar. Mas não é, cara. Isso é a própria pessoa que tá. O próprio entendimento dela tá fazendo isso. Porque quando o Espírito Santo, você começa a falar, o Espírito Santo domina seu corpo e faz o que ele quiser com você, não. Entende? Isso é a própria pessoa que está fazendo. Então, esse é o erro, porque a maioria das pessoas... Como é que eu vou saber que você está falando línguas, você tem o dom ou você não tem o dom? Acabei de falar, o próprio Espírito Santo te mostra. Quando a pessoa... Não, vem cá, eu sou católico, apostólico romano. Aí eu não posso... Sou um ateu. Aí o que você... Sou um bandista, seixonoísta. E aí, filhão? Eu tô com meu amigo aqui na igreja, visitar a igreja do meu amigo, você tá falando em línguas aí, eu tô perguntando o que é que você tá falando. Aí, de repente, você veio profetizar pra igreja em línguas também. Você já falou pra você, eu escutei, aí, segundo a sua palavra, é pra sua edificação e não precisa de interpretação. Beleza, eu não entendi nada. Uhum. Ele falou alguma coisa. Aqui, ele é de qual nação? Chegava. Ele é negão, mas é de qual tribo lá da África? É africano. Aí beleza, ele fala, não, você tá falando em línguas. Beleza, aí eu vou ter que... Depois você me explica o que é isso. Bacana. Aí você corre lá no altar e fala assim, Deus tá mandando falar. Xaraba, xaraba, xaraba. Beleza, o que ele falou? Não sei, mas aceita aí que é bênção. E aí, o que ele tem? Ele tem um dom. Beleza. Se tem um dom de profecia, eu já ouvi falar que tem alguém que interpreta. Cadê que vai interpretar? Porque ultimamente a gente não vê isso dentro da Não tem. Justamente, por isso que eu tô falando que é errado. Aí que é errado. Os dons, vamos aceitar os dons que Deus deu, que Ele entregou. Agora, todo mundo, tem vezes que você chega na igreja, todo mundo tá falando línguas estranhas. Tá geral lá, chá. Aí, rodopiando, já tomei uns monte de soco nas costas, eu sou alto. Já tomei soco nas costas, já tomei chute na perna. Eu falei assim, a aula de Muay Thai da igreja pentecostal é melhor do que a aula lá do professor Geraldo. Mas é. Aí depois, chá. Sério mesmo, efeitos especiais para videogame. Estão perdendo gente boa aí, velho. Beleza, acabou aquilo ali. Aí eu fico perguntando assim, um chegou no ouvido do outro e falou assim, Deus manda te dizer, que não sei o que, A outra pessoa fala amém, amém. Eu fico querendo perguntar a pessoa, e aí, o que você entendeu, parceiro? A pessoa fala amém e para. O outro falou um tanto de coisa, sai rodando, se joga. Meu Deus! Alguém tem que explicar. E ninguém explica. E aí que é o errado que eu te acabei de falar. Aí quando a gente pega... Aqui que é quando a gente pega Paulo. Porque quando a pessoa ela faz isso, e isso que é o errado... O meu filho, eu não posso dizer nada. Eu não posso chegar, porque não vai adiantar. Igual eu te falei, a gente tem que mostrar a verdade. Sim, a gente tem que mostrar o que a Bíblia fala. Quando você fala em língua, o que você fala para Deus? Eu não posso saber, porque o que está falando é meu espírito, não sou eu. O próprio Paulo fala que quando você está falando, você está edificando você mesmo. Tem coisa que o meu espírito, justamente, ele vai falar porque é uma coisa espiritual. Sim. Não é uma coisa que é natural. Quando você fala, aí por exemplo, você está edificando seu espírito. Ok. Então para que precisa de intérprete? Acabei de falar, quando você vai profetizar para a igreja. Não é só para isso. Sim. Porque quando você vai profetizar para a igreja, por que então alguns pentecostais chegam assim e falam assim, Deus manda falar, estou profetizando aqui agora, isso e aquilo. Está em português, eu falo assim, amém, legal, bacana, entendi. Tamo junto, parceiro. Tá fechadão aí, pai. Agora quando chega lá, e sai lá assim, segura que vai cair, sai todo mundo desesperado. Aí falou assim, profetizou aqui. Antigamente eu via, em alguns cultos pentecostais, antigamente, na Assembleia de Deus, uma irmã vinha. Aí ela de repente chegava, e quando ela começava, pá, chá, não sei das quantas, vinha o outro interpretando.
Hoje em dia, eu tenho medo. Sabe por quê? Deixa eu te explicar, Luiz. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Liga o seu Instagram, o seu Facebook, aí agora, e vai estar escrito assim, ó. Oração forte do fulano de tal. Amém. Aí vem um falso profeta. Eu vou trazer o pastor Leonardo Silva, pra gente falar de falso profeta aqui. Pastor Leonardo Silva, você está incumbido. Nosso Spider incumbido de estar aqui na mesa, ó. Na nossa mesa, o microfone tá até aqui. Mostra o microfone pra ele, ó. O microfone tá aqui, ó. O microfone tá aqui, ó. Já vou pôr aqui, ó, na frente, ó. O microfone tá aqui te esperando pra gente falar dos falsos profetas. Porque o cara vai pro Instagram e fala assim... Ah, não, ninguém jura. Peraí, não. Tá matado mesmo. Não, peraí, irmão. Mas peraí, acontece no Instagram e acontece dentro da igreja. Não, eu concordo. Mas isso aí é da pessoa. Não, beleza, aqui, ó. Não, peraí, deixa eu explicar. Mas aí não tô falando mais do dom, não tô falando mais do espírito. Aí nós estamos falando da pessoa. Aí eu concordo com você. Ela tá totalmente errada. E aí, como é que a gente diferencia o dom da pessoa? Você tá falando aí, como é que a gente diferencia? Me explica isso. Porque o cara tá lá na internet, eu não posso julgar, não é assim? A Bíblia fala que você pode julgar a profecia, mas você não pode julgar o que tá falando. O cara tá falando com alguém que eu não conheço. E aí? Se a profecia for verdadeira, eu vou falar mentira? Justamente. E aí, como é que eu sei que é verdade? Você não vai fazer nada, você vai deixar. O problema é que no final, quem vai ter que arcar com aquilo que falou vai ser a pessoa, não é nós. Entende? Aí vai ser ela que vai ter que arcar, entendeu? Sim. Mas vai lá, termina aí enquanto eu tô olhando outro negócio que vai. Fala aí. Aí olha só pra você ver. O cara na internet, ele chega e fala assim, estourando. Aí de repente começa, paixão, aqui tem uma pessoa, ó, Deus tá me falando, hein? Sua casa, hein, querida? Lindona, a sua casa. Vai acontecer isso, aquilo, outro, ó. Você quer saber mais? Manda um pix de 300 aí. Charam torou, já mandou? Deus tá falando aqui, ó. E aí, irmão? Me explica uma coisa. E aí? Fala pra mim, Luiz. Não, isso aí pra mim é errado. Erradíssimo. E aí, cara... Ele se falou pra se edificar ou ele tá profetizando? Ele tá falando pra ele mesmo, pra ele ganhar dinheiro. Aí eu tô fazendo um papel de calvinista, tá? Mas aí eu não posso... Eu tô fazendo papel de calvinista aqui. Igual eu tô te falando. Então não existe esse negócio mais. Eu não vou julgar, igual eu tô te falando. Aí é ele com Deus, ele vai arcar com o que ele tá falando e o que ele tá recebendo. Porque ele tá recebendo a conta dele, eu não tô recebendo nada da minha conta pra defender e pra poder falar nada. Agora, quem vai arcar com o que ele tá falando e com quem que ele tá falando que ele tá ganhando dinheiro, aí é ele, Deus. Então ele faz bagunça na igreja do Senhor. Concordo. E aí não pode. Aí entra o 26 do capítulo 14. Mas aí o que acontece? Eu posso falar o seguinte, você tá na igreja dele? Você tá na igreja dele? Não, mas meu filho pode estar. Não, aí você que seu filho, você tem que abrir o olho do teu filho. A minha esposa pode estar. Aí você tem que abrir o olho da sua esposa. Então, você vai estar numa igreja e sua esposa vai estar em outra. Você sabe que isso é errado, né? Mas deixa eu pra lá. Vai lá. A minha esposa, por necessidade espiritual e falha minha, ela pode um dia chegar e falar assim, Elias, eu tô ouvindo o profeta de Deus aqui, eu vou na igreja dele. Eu posso brigar com ela o quanto for, mas eu não posso proibir ela de ir. Ela vai, chega lá, ele manda um charabacana e vai falando o CPF, o RG dela e de repente tá legal. Porque lá na internet ela conversou com ele e sabe lá Deus o que aconteceu. Aí, eu quero falar um pouco mais. Eu sei, peraí, rapidinho. Felipe, não, mas eu sei que você vai ler. É a mesma coisa, posso falar uma coisa pra você? Sim. De algumas igrejas aí que vende sal. Neopentecostalismo. Vocês pentecostais pariram ele. Igreja pentecostal, mas presta atenção, nem a igreja pentecostal tô falando. Tô falando de outra Mas vocês pariram ele. Não, o pentecostal pariu o neopentecostal. Aí você sabe disso. A pessoa tá lá vendendo sal grosso pra jogar na casa dele, expulsar o demônio, tá lá, a vassoura ungida pra varrer a casa e a fitinha ungida também pra você tirar o olho gordo, entendeu? Isso é certo? Não, acho que não. É a mesma não. coisa que a pessoa que tá falando em línguas lá na internet, cobrando R$300 pra fazer uma revelação pra pessoa. Entende? Agora que eu tô falando. É a mesma visão. Mas por que ela fala em línguas estranhas? Depois que ela fala em línguas estranhas, você fala que ela se edificou e a pessoa que ela tá assim, eu tô profetizando. Cadê o intérprete ali pra falar assim, ó, ele tá falando isso, aquilo? Porque ele vai ser o próprio intérprete.
Ele chega lá e fala o que eu quiser, irmão. Mas o que eu tô te falando, eu acabei de explicar. Aí é ela. Aí, ó, vem cá. Não Quem sou tá, eu. quem tá errado? Não. Ela tá profetizando, ela não tá falando só em línguas estranhas, ela tá profetizando. Ela tá fazendo os dois. Não, mas eu tô te falando. Ela tá fazendo os dois. Mas aí ela tá errada. Não existe isso, mas meu querido. Não, mas isso eu acabei de falar, porque a Bíblia tá me dizendo. Mas eu tô te falando, a pessoa tá errada, porque ela tá chegando. Aqui, ó, 27. Se algum de vocês fala em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem um depois do outro. E que alguém interprete o que está sendo dito. Se ele está falando em língua estranha, alguém tem que interpretar. Alguém pela internet tem que falar assim, ó, o que ele falou, ele está testificando aqui. E não é o xalá papapá das contas lá dele lá, não, meu amigo. É diferente. Lembrando que eu tô fazendo papel de calvinista aqui, tá? Tô defendendo os calvinistas aí. Depois o pastor Jeremias Pereira me chama aí pra gente conversar. Tá? Não é por dinheiro, não. Eu tenho que aprender com o senhor, tá? Tá bom? O Zezão aqui tem que aprender com você, viu? Sustância, meu querido. Mas olha só pra você ver. 28. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados. Pronto. E falem somente consigo mesmo, com Deus. Falar consigo mesmo é aqui dentro, filho. Não é de boca pra fora. Aí o povo chega na igreja. Quem tá do lado olha e fala assim, mas não tem ninguém pra interpretar. O que ele tá dizendo? Isso vai contra a ordem de culto. Beleza. Filipenses 4:7. Meu amigo, continue orando. Ore no Espírito até que os elevadores da preocupação sejam dissipados. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Sim. Porque isso aí não traz paz, meu amigo. Cara da internet que fica... não traz paz. Tá errado, tá errado. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Então você não tem paz para fazer isso. Alguns que chegam na igreja, você não tem paz para fazer isso também. E o pior, você sabe o que é? É porque todo mundo acha que todo cristão é da mesma forma. E aí julga todo mundo no mesmo joio, tudo do mesmo jeito, entendeu? O julgamento. Sim. E coloca todo mundo da mesma forma, com o pensamento da mesma forma. E acaba surgindo o próprio evangelho, cara. Entende? Aí você vai colocar a fé, não é em Deus. Você vai colocar a fé no irmão, vai colocar a fé no sal, vai colocar a fé na vassoura, vai colocar a fé em tudo. Porque, não, é porque o irmão fala em línguas, porque o irmão entrega a revelação, porque o irmão faz isso, faz aquilo. Mas não é. É aquilo que eu, voltando a trazer lá atrás, aquilo que a gente estava em concordância. Tudo, cara, é do pressuposto, tudo começa do pressuposto do seu relacionamento com Deus. Sabe? Tudo começa pelo seu relacionamento com Deus. Sim. A gente tem que aprender isso. Você que está na internet e está escutando a gente, tem que aprender isso. É ter relacionamento com Deus. Não precisa depender de alguém para ter um relacionamento com Deus, não. Não dependa de alguém, não dependa de um pastor, não dependa de ninguém. Você que tem que ter seu relacionamento com Deus. Sim. Agora, olha, idiomas da glossolalia. As línguas no tempo do Novo Testamento, isso aqui é um artigo, eram idiomas estrangeiros, uma fala estática, desconhecida, ou as duas coisas. Os modernos glossolaristas, faladores de línguas, falam idiomas estrangeiros, conhecidos como fala estática, desconhecida, ou as duas. Há correspondência entre os idiomas em grupos? Uma investigação da natureza da linguagem ou fala torna-se necessária para uma compreensão do próprio fenômeno e para uma avaliação própria do moderno movimento de línguas. Vários pontos de vista. Um escritor liberal contemporâneo cria que os idiomas estrangeiros ou falas estáticas não eram desenvolvidas na frase bíblica falando em línguas. Entende? Ele relacionou a decisiva pregação expositiva, traduzida glossal, língua ou idioma, como perícopes. A passagem escolhidas das escrituras com ou sem comentários que formavam a parte regular do culto público. Essas escrituras e os comentários expositivos tornaram-se fixos pela tradição e eram lidas ou
recitadas em certos dias santos. Ok? Ok. Por que então se maravilharam as multidões ao ouvirem o que diziam em Atos 2,6? Skilks responde: mas não são as perícopes esperadas nesses dias santos. São diferentes daquelas prescritas por tradição. Porém, a mudança radical e que os discípulos ou escolheram perícopes diferentes das bem conhecidas ou interpretaram de uma maneira diferente. As perícopes eram expostas de tal maneira que apontavam a Jesus. Ou seja, depois se quiser eu coloco isso até no Instagram, o que eles falavam era interpretado e a multidão ficou abismada, porque dava para ouvir nitidamente. Em Atos 2,6. Entendeu? Entendi. Olha só para você ver. Vou te falar o nome do livro aqui. Movimento Moderno em Línguas. Esse é o Robert Glenn Gromakin. E a tradução foi de Oliver, original em inglês. The Modern Tongue Movement. A edição junta da Educação Religiosa e Publicações de Convenção Batista Brasileira. Casa Publicadora Batista. Na caixa postal 320 ZC00, Rio de Janeiro, 1972. Apresentação pelo tradutor. Ou seja, ele está dizendo bem claro, o que eles falavam era glossolaria, ou seja, uma língua conhecida pela multidão. Não precisaram nem de interpretação. Porque o Espírito Santo já deixou bem claro o que eles estavam dizendo. Entendeu, Luiz? Entendido. Bom, esse é o ponto de vista, eu estou trazendo o ponto de vista do calvinismo, ou dos reformadores. Correto? Entendo. Correto. Você tem algum ponto de vista que colocar, alguma coisa aí? Porque é o seguinte, para deixar bem claro para quem está ouvindo a discussão, e aí, quem ganhou? Ninguém. Cada um tem seu ponto de vista. Tanto os pentecostais quanto os reformados. A diferença é, algumas coisas estão acontecendo que não podem acontecer, em que pentecostais e tradicionais, reformados, não concordam, principalmente com essa baderna que você está vendo na internet. Estou vendo um monte de xarabacantaraia lá de mais R$300 e está me saindo o que eu quero. Então, você está ouvindo um monte de besteira que está te fazendo encher a paciência, porque não vai resolver nenhum problema seu e te gastar o dinheiro que ganhaste trabalhando. Agora, quer revelação, filha? Filho, aqui ó, Bíblia Sagrada. Bíblia. Leia a palavra de Deus. Neste livro você vai meditar de dia e de noite. Falar em línguas, obedeça as regras. 1 Coríntios, capítulo 14. Leia ele todinho, você vai entender. A regra para se falar em línguas. Tá bom? Dentro do culto, no culto particular. Tá bom? Essa aqui é a palavra de Deus. Esse é o que eu acrescento. Eu acabei de ler um artigo aqui, e te falar do livro, depois a gente coloca lá. Quando você quiser ler a palavra de Deus e entendê-la, procure uma igreja bíblica. Procure pessoas que têm fundamentos. Não vai em qualquer um. Não vá na internet. Não é porque o cara cita 300 versículos por segundo, é que ele conhece a Bíblia. Precisa de uma boa hermenêutica, uma boa exegese. Ele precisa ter aprofundamento bíblico para ele entender. Nós fizemos é um assunto vasto. A gente não está aqui para esgotar o assunto, entende? Nós não vamos esgotar esse assunto, mas aqui dá para você ter uma noção que não é qualquer xalabaxalabaxá, que é línguas estranhas, tá bom? Alguém tem que interpretar isso aí. E deixando mais uma palavra para vocês aí, gente. Vamos ler a Bíblia, vamos entender, vamos ser mais sábios, sabe? Vamos pedir revelação no Espírito para que traz, sabe, o conhecimento dele pra gente, porque senão você vai acreditar em qualquer abobrinha, em qualquer coisa que qualquer um diz aí e vai acabar sobrando. Mas essa aí foi a segunda parte. Muito obrigado para quem curtiu, quem gostou. Gente, não esquece de dar seu like, dar aquele comentário. Mas você não me explicou ainda não, tá? De quê? O que você entende do que você fala, meu irmão? Acabei de te falar que é só do Espírito pro Espírito. Então,
Eu tô tentando Não, falar hein? uma coisa com Deus aqui pra ver se... Até agora, eu já consegui, já falei que 3 vezes aqui, você ainda não percebeu. Glória a Deus. Eu não sei nada estranho aí. Se você falou alguma língua que eu não vi, gente, é porque eu interpretei aqui, então tá ótimo. Tá interpretando errado. Não, se você falou isso pra mim só em português. Agora, se alguém entendeu aí que saiu alguma coisa estranha aí, eu consegui ouvir em português. Aí, meu irmão, tá com o dom do Espírito Santo em falar em línguas estranhas. Porque eu entendi em português. Mas, gente, esse episódio aqui não foi pra ninguém ganhar, pra ninguém Não perder. tem nada disso. Viu? Foi só pra abrir o entendimento de vocês, ok? Brigadão. Deus Essa é uma abençoe. discussão. Comente embaixo, Comenta compartilhe. aí. Marca pessoas que gostam de discussão bíblica. Porque aqui, ó, tem um microfone sobrando aqui. Quem quiser vir, pode vir. Vou convidar. Muito obrigado e até mais. Fui. Fique com Deus. Forte abraço aí, certo?